Hoje vamos mergulhar no livro de Levítico e descobrir que esse chamado à santidade ainda nos alcança com a mesma força. Se você já sentiu que algumas partes da Bíblia são difíceis de entender ou distantes da sua realidade, esse vídeo é para você. Hoje vamos caminhar juntos por um dos livros mais profundos das Escrituras e descobrir como ele pode transformar sua maneira de viver a fé. Já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum estudo como esse. O livro de Levítico se inicia num ponto crucial da jornada de Israel. O povo acabara de sair do Egito sob o braço forte do Senhor, atravessando o Mar Vermelho e chegando ao deserto do Sinai, onde Deus os encontrou face a face. O clímax dessa experiência foi o momento em que o próprio Deus desceu sobre o Monte Sinai, envolto em fogo, trovões e fumaça, e proclamou os 10 mandamentos. A narrativa registrada em Êxodo, capítulo 19 até o capítulo 24, apresenta esse encontro como um pacto inquebrantável entre o Deus Santo e um povo ainda marcado pela escravidão. Levítico surge como uma continuação direta desse pacto, como se o eco daquela voz que estremeceu o monte agora se manifestasse no interior do tabernáculo. O tabernáculo havia sido erguido conforme as instruções detalhadas dadas por Deus a Moisés, sendo consagrado como o local onde a glória do Senhor habitaria no meio do povo. Mas a questão que pairava era: como um Deus tão puro poderia conviver com uma nação de homens pecadores? Levítico entra nesse cenário como um manual divino que regula essa convivência. O que poderia parecer um conjunto de regras rituais, na verdade, é a revelação de um coração paternal, zelando por cada detalhe da aproximação entre o céu e a terra. A importância histórica dessa transição não pode ser subestimada. O Sinai foi o local onde Deus declarou: "Vós sereis, para mim, reino de sacerdotes e nação santa." Porém, essa declaração precisava ser mais do que uma promessa simbólica, deveria se transformar numa prática diária, palpável, visível. O livro de Levítico é o passo seguinte, é o desenvolvimento do relacionamento entre o Criador e os que foram libertos. Ele ensina que a liberdade que Deus concede não é um fim em si mesma, mas uma ponte para uma vida em aliança, moldada pela santidade. É revelador perceber que Deus não abandona o povo após o êxodo. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Se antes falava do alto do monte, agora fala do interior do tabernáculo. Essa mudança de local de fala não é apenas geográfica, mas teológica. O Deus transcendente do Sinai também é o Deus imanente que quer habitar entre os seus. Esse movimento revela que santidade não é uma barreira, mas um caminho de aproximação, desde que percorrido com reverência. Toda essa abertura do livro estabelece o tom da narrativa. A santidade não é opcional, não é adorno, mas essência. Israel estava sendo formado não apenas como uma nação politicamente organizada, mas como um povo separado para refletir o caráter do seu Deus. Essa santidade não se expressaria somente em templos ou festas, mas na maneira como cada hebreu viveria, comeria, se relacionaria e adoraria. Levítico começa com um Deus que fala, mas a grande pergunta é: quem estará disposto a ouvir? Quando analisamos a estrutura dos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como a Torá, percebemos que Levítico ocupa literalmente o centro da composição. Não é uma coincidência literária, mas uma intencionalidade divina. O coração do Pentateuco pulsa em Levítico, porque é ali que o propósito central da redenção é revelado com clareza. Formar um povo santo, separado para Deus, que viva em aliança contínua com Ele. Gênesis revela a origem, Êxodo a libertação, Números a jornada e Deuteronômio a renovação do pacto. Mas é em Levítico que encontramos a essência da vocação de Israel. Esse posicionamento central se reflete também na densidade espiritual do livro. Enquanto muitos leitores modernos se perdem entre leis e rituais, o antigo leitor hebreu compreendia que cada detalhe tinha um peso profundo. Os capítulos não são aleatórios, mas construídos de maneira progressiva e simbólica.
A primeira metade do livro gira em torno da aproximação do homem a Deus. Como lidar com o pecado, como oferecer sacrifícios, como manter a pureza. Já a segunda metade foca em como viver essa santidade de forma prática, na vida social, familiar, sexual e econômica. A estrutura literária de Levítico é cuidadosamente organizada. O centro exato do livro, o capítulo 16, trata do dia da expiação, o Yom Kippur. Isso não é apenas uma coincidência matemática. O centro do coração da Torá fala do perdão, da reconciliação, do sangue aspergido no Santo dos Santos. Deus está ensinando que tudo gira em torno da restauração da comunhão. É como se o próprio texto gritasse que, sem expiação, não há santidade, e sem santidade, não há convivência com Deus. O livro também é o coração da adoração israelita. O sistema sacerdotal, o altar, os incensos, os cânticos e as festas, tudo converge em Levítico. Nele, a adoração não é um evento isolado, mas uma vida consagrada. A liturgia não se resume ao culto, mas é estendida ao campo, à casa, à justiça com o próximo. Levítico não fragmenta o sagrado e o secular. Para Deus, tudo é sagrado quando vivido sob a aliança. Diante disso, podemos entender por que o livro de Levítico foi tradicionalmente o primeiro a ser ensinado às crianças hebraicas. Ele não é um apêndice ultrapassado da lei, mas a chave para compreender o que significa ser um povo distinto. Ao colocá-lo no centro, a Torá nos lembra que a santidade não é periférica, ela é o coração da fé. Logo no primeiro versículo de Levítico, encontramos um detalhe poderoso e muitas vezes ignorado. O texto afirma que o Senhor chamou a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. A palavra chamou, em hebraico, é vaikra. E esse verbo carrega mais do que um simples convite. É a mesma raiz usada quando Deus chama profetas, ou quando convoca seu povo ao arrependimento. Trata-se de um chamado pessoal, direto, santo. Não é Moisés que se apresenta, é Deus quem toma a iniciativa de falar. A santidade começa com uma convocação. Esse chamado marca uma diferença importante em relação a outros momentos anteriores. Em várias ocasiões no livro de Êxodo, Deus falava com Moisés do monte ou da nuvem. Agora, ele fala de dentro do tabernáculo, o espaço construído para ser sua morada entre os homens. A glória de Deus havia enchido a tenda, como relatado em Êxodo, capítulo 40, do versículo 34 ao 38. Mas essa glória não era silenciosa. Ela tinha voz. A primeira palavra que sai daquele lugar não é um julgamento, nem uma exigência, mas um chamado. Isso muda tudo. A santidade começa com relacionamento. Ao chamar Moisés, Deus está, na verdade, chamando todo o povo. Moisés é o mediador, o porta-voz, mas o conteúdo da mensagem se destina a cada hebreu. O Senhor está estabelecendo as bases de como seu povo viverá a partir de agora. E esse viver não será mais instintivo ou baseado em costumes herdados do Egito. Será uma vida instruída por um Deus presente. Cada detalhe da vida passará a ser santificado pela palavra. Essa chamada à santidade não é um fardo, mas uma honra. Deus não chama o povo para a escravidão de novas regras, mas para a liberdade de viver sob sua direção. A santidade, nesse contexto, é uma distinção. É ser separado para refletir a glória de quem chamou. Quando um pai chama seu filho, pelo nome ele está dizendo, você me pertence. Esse é o espírito da palavra vaikra. Deus está dizendo a Israel, vocês são meus. Ao ouvir esse chamado, somos lembrados de que a santidade não começa com o nosso esforço, mas com a voz que nos convida. Antes de qualquer regra, existe um relacionamento. Antes de qualquer exigência, existe um encontro. E talvez essa seja a lição mais esquecida de Levítico, que toda lei que ali aparece nasce de uma voz que chama com amor. A partir do primeiro capítulo de Levítico, adentramos um sistema detalhado de ofertas e sacrifícios. A primeira impressão pode ser de complexidade ritual, mas cada um desses atos possui significados espirituais profundos. Os sacrifícios não eram rituais vazios, mas expressões simbólicas da alma humana diante de um Deus santo.
Oferecer um animal ou um punhado de farinha era, na verdade, oferecer o coração, entregar algo de si, demonstrar arrependimento, gratidão, consagração ou reconciliação. O holocausto, por exemplo, era queimado por completo no altar. Nada era retido. Isso representava uma entrega total a Deus. O adorador não guardava parte alguma para si. Já a oferta de manjares, feita com farinha fina, azeite e incenso, mostrava que até o fruto do trabalho cotidiano deveria ser consagrado. A oferta pacífica expressava comunhão e gratidão, compartilhada entre o altar, o sacerdote e o ofertante. Era uma ceia com o sagrado. As ofertas expiatórias e de culpa, por sua vez, tratavam diretamente da restauração da comunhão quebrada pelo pecado. É importante notar que Deus não precisava desses sacrifícios. Era o povo que precisava deles. Eram instrumentos pedagógicos para ensinar verdades eternas. Cada vez que o sangue escorria sobre o altar, Israel era lembrado da seriedade do pecado e do custo da reconciliação. O altar se tornava o ponto de encontro entre a justiça e a misericórdia. E embora o sangue animal não tivesse poder por si só, ele apontava para uma realidade maior: a necessidade de um substituto, um cordeiro perfeito. Essa teologia do sacrifício não era apenas uma sombra ritualística, mas uma preparação profética para o Messias. Em Hebreus, capítulo 10, vemos que o sacrifício de Cristo cumpriu plenamente o que Levítico apenas prenunciava. Ao morrer, Jesus se ofereceu como holocausto total, como oferta de paz, como expiação definitiva. Cada oferta descrita em Levítico encontra seu cumprimento na cruz, onde o véu do templo se rasgou e o acesso direto ao Santo dos Santos foi aberto. Olhando para esse sistema com olhos espirituais, entendemos que o culto verdadeiro envolve entrega, arrependimento e celebração. As ofertas não eram meros deveres religiosos, mas momentos de reencontro com Deus. E para nós hoje, mesmo sem altares físicos ou sangue de animais, o princípio permanece. A adoração autêntica exige entrega sincera e coração quebrantado. No centro da liturgia levítica, o sangue possui um papel fundamental e insubstituível. Não se trata apenas de um elemento físico, mas de um símbolo carregado de significado espiritual. Em Levítico, capítulo 17, versículo 11, está escrito que a vida da carne está no sangue e que é ele que faz expiação pela alma. Deus estabeleceu o sangue como o meio pelo qual o pecado seria tratado. Não porque ele se deleitasse na morte, mas porque o pecado gera morte. E a morte precisava ser confrontada com vida derramada. O altar, portanto, não era um local de violência gratuita, mas de profunda significação. Era ali que o inocente morria no lugar do culpado. O sangue derramado representava a transferência da culpa, o pagamento de uma dívida moral e espiritual. Era a pedagogia divina ensinando que a santidade de Deus exige justiça e que a justiça não pode ser ignorada. Mas, ao mesmo tempo, Deus oferecia um caminho de misericórdia através da substituição. O altar, então, era tanto um lugar de juízo quanto de esperança. Essa conexão entre sangue e perdão é um dos pilares mais importantes da teologia bíblica. Ela reaparece ao longo de toda a Escritura, desde o sangue do Cordeiro Pascal no Egito, passando pelos sacrifícios diários no tabernáculo, até o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Hebreus, capítulo 9, aprendemos que sem derramamento de sangue não há remissão. O altar de Levítico aponta diretamente para o Gólgota. Contudo, é preciso entender que o valor do sangue não está na substância em si, mas no que ele representa. Ele é a vida entregue, é o símbolo da substituição, é o ato de alguém pagar o preço que o pecador deveria pagar. Por isso, a Bíblia trata o sangue com reverência, proíbe seu consumo e o associa ao próprio pacto com Deus. Ele é sagrado porque representa a vida e a aliança. Essa reverência ao sangue também nos ensina que perdão nunca é barato. Cada vez que um israelita via o sangue escorrer, era lembrado de que sua comunhão com Deus custava algo. O culto, então, se tornava um exercício de consciência, uma renovação do temor do Senhor e da gratidão por sua graça. Hoje, quando
Nos lembramos do sangue de Cristo. Não o fazemos com culpa, mas com profunda reverência e reconhecimento. O altar permanece, não mais feito de bronze, mas gravado no coração. A consagração dos sacerdotes em Levítico capítulos 8 e 9 revela a seriedade do ministério diante de Deus. Eles querem me apresentar um evangelho distorcido, além da razão bíblica, anátema enrustido. Analiso nas letras, leio os antigos escritos. Tem poder, manifestação, só não tenho Cristo.